Construir um negócio próprio, empreender no digital, não é de todo um caminho linear ou um caminho muitas vezes fácil e, acima de tudo, não é o caminho mais tradicional, não é o caminho que a maioria das pessoas escolhe. E mesmo assim, aqui estou eu e provavelmente aqui estás tu também a seguir esse caminho. E eu hoje queria trazer um bocadinho sobre como é que tem sido a minha jornada até aqui, o que é que me trouxe até aqui por todas as fases que eu passei e aquilo que eu fui aprendendo durante o caminho, que talvez também possa ser útil para ti, para que não tenhas que passar pelas mesmas os mesmos desafios, pelas mesmas lições. E eu voto sempre em aprendermos com o caminho dos outros e poupar um pouco mais a nossa energia e conseguirmos chegar mais longe e com menos esforço. Isto vai ser uma viagem, então vamos começar pelo o início. Eu escolhi fazer a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos no ISCTE e nesse mesmo verão, verão de 2013, não me esqueço, decidi criar o meu primeiro ou segundo blog, onde eu falava sobre a vida e comecei a criar conteúdo para ele, durante o verão, enquanto não tinha nada para fazer, porque eu adorava expressar-me e adorava criar coisas e escrever, e, e para mim era uma forma de passar o tempo e também de preparação para a faculdade. E nessa altura eu não sabia que isso era um caminho, era uma coisa que era possível, simplesmente sabia que era uma coisa que eu gostava de fazer. Então eu posso dizer, e foi algo que fui repetindo várias vezes ao longo do tempo, primeiro com esse meu blog pessoal, depois tive um blog de viagem, outras coisas pelo meio, e então eu sinto que eu posso dizer que crio marcas desde esse tempo, desde 2013, crio conteúdo para a internet desde esse tempo, então é muita criação que já foi feita, muitas coisas que já foram geradas para o mundo e muito também que foi aprendido pelo caminho. Mas isso para mim sempre foi, ou durante algum tempo foi, algo que existia de lado, não via isso como um negócio. Então eu fiz a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, eu queria muito ajudar as pessoas, esse era o meu mote, e eu estava na dúvida sobre que curso escolher, eu estudei Humanidades, e até ao final do 12º ano não sabia o que é que eu queria escolher, e lembro-me de para aí no segundo período dizer, ok, eu quero estudar Gestão de Recursos Humanos, eu quero ajudar as pessoas, e honestamente as pessoas passam a maioria do tempo a trabalhar, e se eu puder contribuir para tornar esse tempo melhor, mesmo que seja só um bocadinho, eu vou ficar satisfeita. E é muito engraçado ver como é que isso evoluiu até agora. Mas essa foi a intenção para estudar a gestão de recursos humanos. Aprendi muito durante a licenciatura, mas depois, quando comecei a ir para o mercado de trabalho, fiz o primeiro estágio em 2016, comecei a perceber que muitas das coisas que nós aprendíamos, muitas coisas na prática, depois não eram implementadas e que, no fundo, os recursos humanos tinham muita má reputação, mesmo em termos organizacional, e eu sentia que tinha mau marketing. E também que não havia uma forma de chegar às pessoas que tomassem a decisão. Eu sentia que precisávamos de pessoas que tomassem decisões, pensar em pessoas, não é? E não em números e em tudo o resto. E eu percebi, ok, eu quero falar melhor a linguagem deles, eu quero fazer o melhor marketing para os recursos humanos e assim gerar esse impacto de tornar o trabalho em si melhor e a experiência do trabalhador melhor. Então decidi fazer o mestrado em gestão na nova SBE, com uma especialização em marketing. Eu fui para esse mestrado especificamente porque dava para fazer a especialização. Ahm, foi um pesadelo de tomar essa decisão, porque eu sinto que isto é importante partilhar porque fala muito sobre mim e sobre a minha personalidade. Eu tinha muito medo de tomar a decisão errada. E também tinha muito medo de me sentir presa. Eu lembro-me que eu partilhei isto com várias professoras e várias pessoas a quem eu pedi ajuda para tomar a decisão. E eu dizia, eu tenho medo de continuar a fazer a mesma coisa e daqui a 20 anos sentir-me presa. Porque uma das opções era fazer o mestrado em gestão de recursos humanos, ou seja, especializar-me ainda mais. E essa sensação estava presente nessa decisão, que era e se eu daqui a 20 anos acordar e eu estiver insatisfeita e só souber fazer isto e depois ficar aqui só porque sim, infeliz? Claro que hoje em dia consigo perceber que, lá está, somos muito mais livres do que se calhar pensava, mas isso também contou muito na minha decisão e eu tinha muito este peso de querer tomar a decisão certa, de querer fazer a escolha certa e, e demorei muito, novamente. Demorei muito a fazer essa decisão, mas lembro-me particularmente de falar com uma professora,
que me disse, com quem eu não contei o meu dilema de vida, a minha crise existencial, e ela olha para mim e disse: Dálvia, nada está escrito na pedra e tu podes sempre voltar atrás se for necessário. Nenhum caminho é tão fixo que tu não possas voltar atrás e fazer outras coisas, que tu não possas mudar. E aquilo trouxe-me uma leveza, honestamente, uma lufada de ar fresco de ok, afinal, afinal posso só tomar a melhor decisão agora e no momento seguinte tomar a melhor decisão e ter esta flexibilidade de mudar consoante é importante e necessário. Então, fui fazer o mestrado em gestão. Confesso que foi uma altura bastante desafiante para mim, porque eu sinto que já estava ali a sentir alguma ansiedade em relação ao futuro, sinto que não me enquadrei muito bem na faculdade, também não me abri muito para enquadrar, para ser completamente honesta, e, e estava um bocadinho a arrastar-me na vida, sabes? Eu sinto que foi, olhando para trás, uma fase muito desafiante, e na altura eu só sabia que estava triste, que estava insatisfeita, que sentia que a culpa era minha, porque eu sentia que tinha sido culpa da minha decisão de estar ali, e agora estou aqui e não estou satisfeita, e agora a culpa é minha de estar aqui. Então essa digestão de tudo isso foi bastante desafiante e foi ali também uma altura bastante nublada da minha vida. Mas mesmo assim persisti, continuei, consegui um emprego, ainda nem tinha defendido a tese, que era exatamente aquilo que eu queria no papel, que era uma mistura de recursos humanos, de marketing, meio de gestão e de trazer, lá está, este bom marketing para os recursos humanos, proporcionar uma boa experiência às pessoas. No caso, era uma consultora de recrutamento que queria trazer esta parte de falar diretamente para os candidatos e melhorar essa experiência do recrutamento. E eu fiquei, oh meu Deus, é mesmo isto? Mas cheguei lá, talvez também por já vir meio nublada, mas cheguei lá e passado muito pouco tempo eu percebi que não era bem aquilo. Eu percebi que precisava de mais base e mais de sustentação do que aquela que tinha, e que apesar de ser exatamente aquilo que eu queria no papel, na verdade, na realidade, faltava alguma coisa. E sentia-me novamente a arrastar-me na vida. Sentia que pensava o que é que eu estou aqui a fazer, eu sinto que eu não estou a acrescentar valor nenhum a esta empresa. Sentia também que não tinha o apoio necessário, que aquelas pessoas também não tinham o próprio know-how para me ajudar a criar as bases para aquela função nova. Era uma função nova na empresa, isso é importante dizer. Então, novamente, todo este culminar, mas depois também sentia muito presa ali, que era todas aquelas coisas que nós pensamos, do género. Ok, só estou aqui, eu acho que eu percebi que já não era o sítio passados 4 meses. E eu pensei, mas não posso sair do emprego, do primeiro emprego, ainda por cima, passado 4 meses, passados 6 meses, uma pessoa tem que. Como é que isso vai aparecer no currículo? O que é que as pessoas vão pensar? O que é que os outros recrutadores vão pensar? E o que é que como é que eu vou deixar a minha equipa assim, na mão e tudo mais? E tudo muito virado para fora e muito pouco virado para aquilo que eu realmente estava a sentir, que era, olhando para trás consigo ver, um completo estado de depressão, de ansiedade e de não querer estar ali, de já sentir que já não estava alinhado comigo e continuar ali, a obrigar-me a estar ali porque, por medo, no fundo, do que é que as outras pessoas iam dizer, o que é que iam pensar, o que é que ia acontecer ah, em relação aos outros. E ainda fiquei, na verdade, há algum tempo. Eu percebi isto mais ou menos há 4 meses e eu ainda fiquei 10 meses, eu diria. E acho que é interessante partilhar o que é que me fez tomar a decisão, porque eu lembro-me perfeitamente. Eu fui de férias no verão, no fim de verão, e, e desliguei mesmo completamente. Eu acho que foram umas férias para aí 2 semanas, desliguei mesmo. E fui para o Algarve e fui sozinha e tive todos os dias a ir à praia, a ir a restaurantes que eu gostava, a simplesmente a estar com tempo para mim mesma, a ver o pôr do sol na praia, a mergulhar à noite no mar e a sentir-me novamente viva, a sentir novamente que tinha espaço para respirar, sentir-me eu novamente. E eu pensei para mim, isto é viver. E a forma como eu estava a fazer não era viver. E eu quero viver. E agora consigo perceber o que é isso. E foi aí que eu disse: eu não posso continuar assim. Foi necessário ver uma outra forma para perceber: ok, existem outras possibilidades. A única opção não é ficar triste e infeliz para sempre. Há esta opção de ser feliz.
E comecei a procurar opções. E eu lembro-me que voltei de férias e logo no primeiro dia ou no segundo dia, no máximo, despedi-me. Falei com a minha chefe e disse: Eu não consigo. Já não lembro o que é que eu disse, na verdade, não me lembro de tudo o que é que eu disse. É uma conversa que foi tipo. Parece que eu estava fora do corpo. Mas passar essa mensagem de que já não podia estar ali e comecei a pensar no próximo passo. E o próximo passo veio muito claro que era os estágios do Inove Contacto. Porque eu não sabia exatamente o que é que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria fazer, queria viver. Eu sabia que queria viver. Eu tenho uma amiga que já tinha feito o estágio do Inove Contacto anteriormente e eu disse: Eu acho que é isto. Eu não preciso saber exatamente o que é que eu vou fazer, eu sei que eu vou me arranjar, mas eu preciso de alguma coisa nova. Em 2019, eu fiz o estágio do Inove Contacto em 2019. Era para ir para a China, acabei por ir para Moçambique e foi muito interessante porque acabei por fazer novamente aquilo que eu tinha definido que eu queria fazer. Que na altura eu tinha muito esta questão da parte eh, social e do empreendedorismo social. Na altura eu tinha muito esta ideia de que queria trabalhar no setor não governamental, no non-profit, como se diz, e calhou-me exatamente uma associação não governamental, trabalhava com mulheres, trabalhava liderança, trabalhava todas estas coisas que eu acredito e que eu trago tão perto de mim, este alavancar e impulsionar mulheres e a liderança e este empoderamento, e eu senti novamente que estava a ser completamente guiada e a ser levada para o passo seguinte, e foi também uma experiência muito enriquecedora e ao mesmo tempo meio que uma repetição de um ciclo, porque passado pouco tempo eu percebi que também não era aquilo, foi algo que eu queria no papel, mas depois na prática percebi que não era bem assim, comecei a sentir desenquadrada, desalinhada, a sentir que não era um ambiente que me nutria e que me sustentava e que eu estava a dar muito e muito de mim e a ter, não me digo talvez retorno, mas a ter apoio e, novamente, e percebi isso muito cedo, mas fiquei também muito tempo. Então eu fiquei até ao final de 2019 e foi um processo muito duro no meu corpo, na minha vida. Foi a primeira vez na minha vida em que eu tive ataques de ansiedade. Nem sabia o que era, mas tive ataques de ansiedade quando abria o computador para começar a trabalhar. Não conseguia. Foi uma fase bastante desafiante que, como é óbvio, já acumulava tudo o resto e é uma bola de neve que vai ficando cada vez maior, não é? E naquele caso ficou bastante grande até eu tomar a decisão no final do ano de que eu ia fazer uma pausa, eu não ia logo sair dali diretamente para um outro trabalho, iria fazer uma pausa consciente, parar. Fiz a minha viagem à América do Sul, foi a melhor coisa que eu fiz. A viagem chamava-se O Reencontro, eu gosto de dar nomes às minhas viagens grandes. A viagem era O Reencontro e realmente foi. Foi o reencontro comigo mesma, foi o reencontro com a natureza e ver a maravilha da vida, neste caso através da natureza. E, e foi mesmo muito, muito, muito importante ter esse momento de pausa. Esta viagem foi no início de 2020, antes da pandemia. E depois, quando eu voltei, quando eu voltei, passado uma semana, estávamos de quarentena. Ou seja, tive uma sorte enorme de poder ter feito a viagem e voltar sem complicações, porque eu nem sabia que estava a acontecer alguma coisa. Mas voltei e passado uma semana estávamos de quarentena. Ou seja, nesta altura de quarentena, sem trabalho, sem planos de próximos passos, foi um misto de bom e de mau, porque eu acho que estávamos todos um bocadinho delusional de ok, isto vai ser pouco tempo, e não sabia, então estava a candidatar-me a coisas e a sentir-me meio frustrada por não haver resposta, mas era natural que não houvesse resposta. Quanto mais os dias, os meses passavam, mais preocupada ia ficando. Na altura a minha ideia era ir para fora e eu estava a sentir-me assim um bocadinho sem opções, mas ao mesmo tempo também me senti numa fase de por que não, sabes? Que eu acho que é uma ótima fase de estar. É, porque não experimentar as coisas que eu sempre quis experimentar? Porque não fazer de uma forma diferente? Se isto não está a funcionar, eu posso fazer de outra forma. Como disse a minha professora, o caminho não está escrito em pedra, se este não está a funcionar, bora ir para o outro. Então eu comecei a fazer muito freelancing, comecei a trabalhar para plataformas tipo a Fiverr, o Upwork, ia fazer trabalhos de marketing, fazia sites, fazia redes sociais, fazia imensas coisas para ir gerando algum dinheiro e ir, no fundo,
dando tempo para perceber qual é que era o caminho que eu queria seguir. Lembro-me que até comecei a fazer uma loja na Etsy, então eu estava literalmente a experimentar tudo. E por volta de agosto de 2020 surgiu-me a ideia de começar o meu negócio próprio, ou seja, uma coisa mais à séria, começar o meu negócio próprio. E tive a visão muito clara do que é que eu queria criar, que era trabalhar com empreendedoras, trabalhar com pessoas que estivessem a fazer propósito, e dar a formação, dar suporte para facilitar esse processo e para ajudar esses negócios a crescer. Só que eu na altura não achava capaz de materializar essa ideia e eu sentia que precisava de mais contactos, precisava de mais recursos, precisava de ser uma outra pessoa. Então deixei essa ideia um bocadinho de lado, mas no fundo ficou o bichinho. Quem diria, não é? Já que onde é que estamos agora? Mas ficou o bichinho. E por volta de setembro, outubro, eu disse: isto aqui é uma ideia interessante, deixa-me perceber quais é que são as possibilidades neste caminho. E descobri o mundo digital, que naturalmente durante essa altura, 2020 então, estava imensamente grande, comecei a perceber o que era possível, comecei a descobrir também o mundo do coaching, de consultoria, tudo mais, e disse: eu acho que isto aqui está uma coisa que é uma coisa que eu acho que faz todo o sentido para mim. E por que não experimentar, não é? Por que não experimentar e dar essa oportunidade a mim mesma e escolher-me, no fundo, escolher fazer uma coisa minha, em vez e parar, no fundo, parar a procura fora e começar a criar dentro. E assim foi. Na altura não me sentia capaz de começar logo pela parte dos negócios, mas disse: ok, vou usar o conhecimento todo que eu tenho até aqui na parte dos recursos humanos e focar-me na questão de carreiras com propósito. Então começo com esse posicionamento, ideia de coach de carreira para pessoas que queriam construir uma carreira com propósito. Eu tinha muitas ideias e lá está, quando tu tens uma direção, pelo menos para mim, é como se, bora lá, vamos a isto. Só que trouxe muitos dos padrões antigos de exigência, de perfeccionismo, de querer caminhos certos, de querer fórmulas mágicas, de querer alguém que me mostrasse que vai ficar tudo bem e que me mostrasse o caminho. E no fundo, de exigir imenso de mim, exigir imenso do meu trabalho, do meu negócio, mesmo antes dele nascer ao mundo. Porque eu tirei de outubro até fevereiro de 2021 para estar mais nesta parte de preparação, back-end, aprender, desenvolver e preparar as coisas. Mas durante esses meses eu estive a trabalhar durante todos os dias, não havia fim de semana, todas as horas, estávamos fechados em casa, então todas as horas eram boas horas para trabalhar e com um nível de exigência enorme. E esse peso da comparação, do perfeccionismo, de de externalizar o meu poder, culminou no burnout em março de 2021. Apenas 2 meses depois de ter começado oficialmente, seja de estar a comunicar ao mundo, o meu corpo disse: "Não, não, 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 não". E foi uma experiência um bocadinho assustadora de quando tu queres fazer uma coisa, a tua cabeça quer fazer uma coisa, mas o teu corpo não está meio que a colaborar. Parece que há ali uma distância ou uma desconexão tão grande e tu não sabes como voltar a criar isso. E eu naquela altura tive, como, no fundo, como não conseguia também fazer outra coisa, permiti-me não fazer nada, não criar nada, não parar completamente e parar durante o tempo que fosse necessário. E porque eu também pensei, eu não quero isto para mim. Eu não quero fazer assim, eu não quero estar sempre a dar e com este nível de exigência tão grande que é que é em meu detrimento, que é eu não quero estar sempre a pensar no outro, a pensar no que é que está fora e não pensar no que é que está dentro. O que está dentro é o que vai me acompanhar sempre. Então eu não queria mais aquele ciclo das experiências anteriores de dar, 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 de ficar num sítio só porque sim, de fazer uma coisa só porque sim, sempre em meu detrimento, sempre a desconectar-me cada vez mais de mim. Depois dessa experiência eu disse, não, não pode ser assim, eu não quero que seja assim e, e tem que haver uma outra forma. Então aos poucos, depois dessa pausa, obrigada, comecei aos poucos a perceber
que havia sim uma outra forma. E comecei a encontrar mentores, coaches e também abordagens que falavam de intencionalidade, falavam de calma, falavam de gentileza, falavam de seguir o nosso ritmo, falavam de sustentabilidade, falavam de essencialismo, de fazer o que é essencial e deixar tudo o resto, e falavam de ação imperfeita, de experimentação. E quanto mais eu ouvia isto e aprendia com estas pessoas, mas eu percebia que o meu caminho, eu queria que fosse por ali. Eu queria que fosse cada vez mais intencional, eu queria que fosse cada vez mais alinhado comigo e, e com as respostas internas, e ouvir o que é que o meu corpo me está a dizer, o que é que a vida me está a dizer. Não foi de um dia para o outro, eu não quero de todo passar esta mensagem, porque houve uma fase de recuperação e houve esta fase de exploração novamente. Não foi de um dia para o outro, mas eu comecei a explorar isto. O que é possível? O que é que está do outro lado? E comecei a tomar decisões com mais intencionalidade e começar a priorizar-me, a tornar-me a prioridade da minha vida e do meu negócio. O negócio é uma extensão da minha vida, é uma extensão de mim. E, e eu não sirvo o negócio. O negócio serve para mim, para me sustentar, serve também para sustentar a forma como eu quero impactar o mundo, serve para sustentar a forma como eu quero viver e quero estar. Então eu comecei a respeitar os meus ritmos, a tomar as decisões com base na minha intuição e não com base naquilo que lá fora me diziam. Comecei a adotar esta abordagem mais leve, mais simples, mais de experimentação, mais de ok, vamos fazer e vamos adotar e vamos ajustar conforme for necessário. Aos poucos comecei a criar uma estrutura de negócios que me apoia, que me permite servir os meus clientes em completo alinhamento comigo e com o impacto que eu quero gerar e com a forma como eu quero servir. Comecei a construir sistemas e processos que facilitam o meu dia a dia em vez de me colocar mais pressão ou de colocar resistência. Então fui criando estas fundações fortes, estas raízes cada vez mais aprofundadas, que são capazes de fluir com tudo. E eu sinto que este é um ponto importante, porque mesmo eu, como eu via de um espectro de rigidez muito grande, quando eu comecei a entrar nesta parte da intencionalidade, de ir ao meu ritmo, eu sinto que eu também caí no outro extremo de, ok, faço quando eu quiser, quando eu sentir. Aí, e foi importante ir também a esse extremo para depois ir encontrando um meio termo. E perceber que a estrutura pode me permitir fluir, porque sem a estrutura nós não conseguimos também materializar. Mas sem fluir também não existe essa força de seguir em frente e não existe esse entusiasmo de seguir em frente, principalmente no meu caso. Então, todas estas estruturas, estes sistemas, os processos, estas rotinas, os hábitos, as ofertas que eu fui criando, foram todas muito desenhadas à minha medida, desenhadas a partir de quem eu sou e da vida que eu quero viver, e não com base do que é que me dizem que é o sucesso e do que é que me dizem que é suposto fazer. Quando alguém me diz, olha, tens que fazer isto e tens que fazer assim, senão não vai resultar, eu meio que fujo na direção contrária. Como eu disse, e eu quero repetir isto porque eu acho que é importante, não foi de todo algo de um dia para o outro. Levou muito tempo, são anos, e eu sinto que ainda estou a trabalhar nisto e que provavelmente vou trabalhar sempre. Porque estes padrões, estas narrativas que nós trazemos, não desaparecem de um dia para o outro. Então, sim, há dias em que a exigência, a autossabotagem fala mais alto e eu tenho que falar com ela e dizer: olha, amiga, aqui já não há muito espaço para ti, então fala o que tens a falar, mas depois vais embora, que aqui não podes dormir aqui. Da mesma forma como há dias em que eu sinto esse push and pull da estrutura e de deixar fluir e como é que eu posso ir navegando isso. Mesmo a relação com o burnout em si, antes eu pensava que como eu já estava a trabalhar já tinha passado, mas as mazelas ficam. A própria capacidade de criar e a própria capacidade em nível energético muda e é preciso estar muito atenta para não ultrapassar nenhum limite e não voltar a esse ponto, porque a recuperação também pode ser um bocadinho mais desafiante e ao longo dos anos houve alguns momentos em que eu tive de desligar e estar ok com isso significar talvez não ter os resultados que lá está as pessoas definem como sucesso, mas para mim parte do meu sucesso é eu estar bem, é eu estar conectada, é eu estar alinhada com aquilo que eu estou a fazer, é eu estar entusiasmada, e às vezes isso significa que eu preciso dar um passo atrás porque eu estou a sentir que já não tenho energia e eu estou a sentir que estou a voltar aos padrões antigos. Então
é algo que eu continuo a lidar constantemente e vai-se aprendendo a lidar cada vez melhor, a posicionar-se cada vez melhor, a proteger-me cada vez mais, a continuar esta questão de me colocar como prioridade. Nem sempre é fácil. Pelo contrário, como people pleaser em recuperação, isso é muito desafiante. Não colocar os outros, não colocar, por exemplo, os clientes, as coisas para fora primeiro, é muito, muito desafiante. Mas é um lembrete constante de, ok, se eu não estiver bem, eu não consigo proporcionar um bom serviço aos meus clientes. Se eu estiver exausta, eu não consigo estar numa sessão de coaching e estar com a pessoa e sustentar esse espaço. Ou se conseguir, eu sei que vai ser em detrimento meu, mas também tenho que ter esta noção de que, ok, se assim for, se houver algum dia em que tem que ser assim, então ter depois uma rotina de recuperação. Então, isto é todo um mecanismo que tem que se colocar à volta para continuar a construir e a crescer com intencionalidade e com leveza. Então, hoje em dia, eu sinto-me muito entusiasmada com o meu negócio. Eu sinto cada vez mais uma relação melhor e um equilíbrio melhor entre a Dálvia empreendedora e a Dálvia pessoa e como é que elas se interligam e como é que elas conversam entre si, como é que eu continuo a cuidar de mim mesmo com todos os objetivos que eu tenho, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional, e continuar a nutrir e continuar a semear aquilo que eu quero criar, continuar a movimentar-me em direção àquilo que eu quero, mas criar momentos para mim, criar formas de cuidar de mim durante todo esse caminho, todo esse processo. Sem dúvida que toda esta jornada de empreender no digital e honestamente toda esta jornada profissional, eu sinto que muitas das minhas aprendizagens de vida vêm desta parte do trabalho. Não é à toa que também tenho o Saturno na casa 10. Para quem conhece a astrologia sabe que faz todo sentido, mas ok. Para mim às vezes eu fico só cansada, mas está tudo bem. Mas empreender o meu negócio, esta relação de quem é que eu sou perante a vida e perante o negócio, perante o trabalho, é realmente uma das maiores jornadas de transformação, de autoconhecimento que eu já vivi e eu sei que ainda há muito, 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 muito para aprender, mas levo as ferramentas e as aprendizagens do caminho e no fundo este desejo profundo de que seja leve. Isto é algo que eu trago sempre muito para todos os meus processos, é que pode ser leve. Eu quero e eu escolho que seja leve. Esta é a minha jornada até aqui. O negócio tem, sem dúvida, sido um, um espaço para eu trazer mais de mim, para eu ser mais quem eu sou, para conhecer também mais de quem eu sou e conectar mais com quem eu sou. E eu sei que é uma aprendizagem contínua, é um ajuste contínuo, e ainda há muito para concretizar, para materializar, e ainda bem, porque isso entusiasma-me, e ainda bem que também posso fazê-lo com todos os insights do caminho. E também é exatamente por toda esta vivência dos altos e dos baixos, dos momentos de euforia e dos momentos de profunda frustração, e toda esta caminhada até aqui, e por saber que não sou a única a passar por tudo isto, que eu criei a Membership Incubator. Esta é a comunidade para empreendedoras com propósito que querem construir um negócio que sustenta impacto e bem-estar, e as portas estão oficialmente abertas. Por isso, se tu quiseres receber este suporte e sustentação para materializar as tuas ideias e projetos, sem a parte da exaustão, sem a parte da estagnação, este é o espaço para ti. Vais ter acesso a coaching com um olhar intencional para ti, para os teus objetivos, para o teu negócio, para te trazer mais foco, mais direção, mais encorajamento, que eu sei que é muito necessário. Vamos ter sessões quinzenais, umas no início barra final do mês para trazer intenção e refletir sobre o que é que funcionou, o que é que não funcionou e criar intenções para o mês seguinte. E vamos ter também sessões de coaching e de co-criação para tu receberes esse apoio, essa sustentação para pensar sobre as tuas ideias, como materializar os teus projetos. E simplesmente celebrar o caminho e celebrar os movimentos do caminho. Vais ter também acesso a cursos, workshops e outros recursos que descomplicam as estratégias e os sistemas e os processos fundamentais para o dia-a-dia do teu negócio. E, como é óbvio, acesso a uma comunidade de empreendedoras para partilhar os desafios, para partilhar as vitórias, para partilhar as aprendizagens do caminho, que eu sei que isso é uma coisa fundamental e honestamente quando eu estava profundamente imersa neste processo, ter pessoas com quem eu pudesse conversar e com quem eu pudesse partilhar
aquilo que eu estava a viver seria verdadeiramente transformador e é por isso mesmo que eu criei este espaço. Por isso, se tu já tens clientes, já tens rendimentos, mas tu queres melhorar ainda mais os teus resultados e trazer e fazer isso com mais leveza e simplicidade, se queres aprender a adaptar as estratégias, as estruturas para que estejam alinhadas contigo, e se estás cansada da abordagem tradicional que nos diz que temos que fazer sempre mais, que temos que cumprir as coisas de uma certa forma, e estás pronta para receber um apoio intencional, holístico, que olha para ti e para o teu negócio como um todo, este é o meu convite para ti. As portas estão abertas até dia 30 e nós temos a primeira sessão ao vivo da comunidade dia 2 de outubro, que é já a próxima semana, então está mesmo quase. E terei todo o gosto em guiar-te e apoiar-te nesta jornada de construir o teu negócio digital, intencional e sustentável, porque tu mereces. Nós merecemos que o nosso trabalho, o nosso negócio seja um ponto de alegria na nossa vida, de sustentação, em vez de ser de exaustão ou de questionamento e de insegurança. E é isso que vamos construir dentro do Incubator. Novamente, as portas fecham dia 30 de setembro. Eu vou deixar o link na descrição e espero ver-te lá. Muito obrigada por ouvir toda esta história. Eu sinto que fomos a vários sítios, mas foi importante para dar também este contexto, porque muitas das coisas que aconteceram no negócio também foram a reflexo daquilo que tinha acontecido anteriormente, e eu sinto que isso é importante também de passar, porque a vida é contínua, não é? Então a relação que tu tens no teu negócio também reflete aquilo que aconteceu no passado, mesmo em outras áreas da tua vida. Espero que esta também tenha sido uma oportunidade para nos conhecermos melhor. Se tiveres alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre o meu percurso, também estás à vontade para partilhar nos comentários. Terei todo o gosto em responder. E vemo-nos no próximo episódio. Espero ver-te dentro do Incubator.